Falar de cores é para todo designer um assunto bastante apaixonante. Talvez as cores sejam as ferramentas mais importantes do nosso trabalho. Elas influenciam desde o design gráfico, dos impressos, a identidade visual do nosso cliente, os papéis mesmo, até a comunicação visual dentro de um e-commerce, de um website, de apresentação de uma empresa, de um negócio, um, um e-mail, um cartão virtual, enfim, as cores são de fundamental importância para que a identidade do nosso negócio seja comunicada de forma correta. Modesto Farina, que é um escritor famoso sobre o tema, publicou uma obra chamada Psicologia Dinâmica das Cores em Comunicação, explica isso muito bem. E diz que a importância das cores é tão fundamental que ela altera a biologia humana na hora da decisão de compra. Então, é tão importante que a gente compreenda esse assunto e é isso que eu vou tentar falar nesse vídeo para vocês a partir de agora. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você está no Design e muito mais. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de cores no ambiente de e-commerce, no ambiente da internet e no ambiente da sua loja, do seu negócio e como essas cores bem aplicadas podem influenciar na decisão de compra do nosso consumidor. Meu nome é José Carlos Francês, eu sou formado em sistemas para a internet, com especialização em experiência do consumidor, experiência do usuário. Todas as informações que nós vamos falar aqui hoje são baseadas em informações científicas de Goethe, de Munsell, e eu quero fazer justiça, modestamente fazer justiça ao brasileiro Israel Pedrosa, um artista plástico nascido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que descobriu uma ciência de cores bastante específica. Ele descobriu a cor inexistente. Quando a gente tenta combinar as cores, nós pensamos que estamos apenas embelezando o ambiente, deixando ele mais bonito. Isso é uma verdade, mas não é só isso que nós podemos fazer com as cores. Nós podemos incentivar a venda, nós podemos incentivar a atração do cliente. Quando você está no supermercado e você vê uma placa de preço escrita à mão, aqueles cartazistas que escrevem, qual é a cor do fundo da placa? Ela geralmente é amarela, porque amarelo chama a atenção, atrai a atenção, que é a cor não é o branco que é a cor mais viva, é o amarelo. Então, porque ela tem uma frequência vibracional maior. Então, a gente tende a atentar mais ao fundo amarelo. Apesar de ser uma cor que cansa, ela chama a atenção. Então, quando você quer chamar a atenção, você coloca o amarelo. Mas como todas as cores têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? O amarelo, nesse cartaz, chamou a atenção, você leu a mensagem e vai embora. Você vai tentar elaborar uma identidade visual para um cliente, toda a psicologia daquela ideia, daquele negócio, tem que ser aplicada para que a gente venda o negócio do cliente em função das cores que vão ser aplicadas, né? Israel Pedrosa, ele estudou as leis das cores a partir das cores de Goethe, que estudou as cores no começo do século XIX, depois, 100 anos depois, Munsell, no começo do século XX, estudou também bastante a relação das cores. Munsell, por exemplo, ele era obcecado por obter uma relação de cores parecido com as notas musicais. Então foi daí que surgiu a ideia de nuances de cores, intensidade, brilho. Foi o que Munsell tentou codificar, ele conseguiu codificar as cores nessas três notas de cor: intensidade, saturação e brilho. Foi Munsell que fez isso no comecinho do século XX.
1906 foi a publicação que ele decifrou esse mistério todo das cores. Mas Israel Pedrosa, como artista plástico, ele identificou a cor inexistente, que é uma cor que o nosso cérebro cria para delimitar aonde uma cor termina e uma outra cor começa. Só que quando ele criou essa teoria, quando ele publicou o seu primeiro livro sobre o assunto, da cor à cor inexistente. Eu vou deixar todos os links desses livros, tanto de Goethe, quanto de Múcio, quanto de Israel Pedrosa, quanto de Modesto Farina, aqui no link da descrição. Quando ele criou essa teoria da cor inexistente, que é uma cor que o cérebro cria, delimitando onde uma cor termina e começa uma outra, senão haveria uma bagunça de cores ali, ele precisava resolver um problema nas pinturas que ele fazia, porque ele era um artista plástico. Então, ele não podia só pintar um risco ali, né? Então, ele sabia que ali tinha um mistério. E ele decifrou esse mistério e publicando esse livro, ele colocou na comunidade artística mundial inteira. Ele é reverenciado por isso no mundo inteiro, menos no Brasil, que só a academia vai reverenciar Israel Pedrosa quando a gente chega nas universidades, nas pós-graduações, nos mestrados, que a gente ouve muito falar sobre Israel Pedrosa, que é uma personalidade mundial quando o assunto é cor. Quando ele criou essa teoria, ele criou também a teoria da cor influente, a cor que influencia nas outras cores, na reação das outras cores. Então, presta atenção nessa imagem. Nessa imagem, você está vendo as três cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho. São círculos amarelo, o azul e o vermelho. No fundo, uma cor branca. Você está notando que essas cores elas estão brilhantes, como o amarelo deve ser, como o vermelho deve ser, como o azul deve ser. Aqui foram usadas as cores básicas, amarelo, azul e vermelho, sem nenhuma alteração de brilho, intensidade e saturação. Agora repare nessa próxima imagem. O que aconteceu com a circunferência amarela, a circunferência azul e a vermelha? Como ela parece para você agora? Elas ficaram mais brilhantes, menos brilhantes, a intensidade mudou. Qual a impressão que essas três esferas, três circunferências coloridas, passa para você? O que que aconteceu com essas três esferas? Curiosamente, essas três esferas não tiveram as suas cores alteradas. O que mudou foi o fundo, que de branco passou a ser preto absoluto. O que aconteceu foi que esse fundo influenciou nas cores amarelo, vermelho e azul, que não foram alteradas. Essa cor inexistente que fica entre o amarelo, entre o azul e entre o vermelho no fundo preto, que é a cor que Israel Pedrosa descobriu, que o seu cérebro criou aí entre essas circunferências, ela também foi influenciada pelo preto do fundo. Nós chamamos isso de cor influente. O preto está agindo aí como uma cor que está influenciando nas cores primárias amarelo, azul e vermelho. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que em grande escala, o preto pode alterar totalmente os efeitos benéficos ou que a intenção que você tenha aplicado de amarelo, de azul e vermelho, ou qualquer outra cor, com a intenção de vender, com a intenção de chamar atenção, de promover uma palavra, de promover um objeto, de promover uma embalagem, de promover um automóvel, um detalhe numa peça, ela foi totalmente alterada porque essa cor influente alterou a cor que você tinha previamente decidido. Como ele percebe a sua loja virtual?
há uma forte tendência dos designers atualmente a usar o fundo escuro dos aplicativos da internet. Isso surgiu desde a época dos iPhones, dos primeiros iPhones que gastavam muita bateria e que precisavam economizar a bateria. Os Androids vieram na mesma linha e começaram a tornar a possibilidade de você escurecer e mudar do branco para o preto no fundo da tela. Isso se tornou um hábito e todo mundo hoje tem na internet é sim se buscar um fundo sempre mais escuro. Mas note que isso não deve ser uma regra aplicada a 100% dos casos. Eu mesmo já trabalhei com sites, lojas virtuais, que o cliente precisava ter uma comunicação, uma identidade visual, que o fundo fosse mesmo escuro, preto, porque a identidade visual do cliente era escura. Fazia sentido, não porque era moda. Aliás, esse site está no ar desde muito antes dessa modinha de aplicativos mais escuros ou de fundos na tela mais escuros. Hoje, tudo virou modinha de colocar tudo mais escuro. Tentem tomar cuidado com isso, porque um folheto, por exemplo, de um alimento, de um hambúrguer, um lanche, de um alimento qualquer, né, que precisa passar a ideia de limpeza, de saúde, de alimentação saudável, num fundo muito escuro, muito poluído, pode passar a ideia de sujeira, de bagunça e não da ideia de limpeza que você precisa mandar no seu portfólio. Então, a ideia é escurecer, talvez, se necessário, mas sempre mandando uma mensagem. Cada cor transmite uma sensação. Essa sensação, ela é psicológica e pode, com o tempo, se tornar física. Sim, pode. Então, a ideia é que a sensação da cor, assim como a sensação do frio, do calor, transmitem emoções. Cada cor está relacionada a uma emoção, mas essa emoção não é uma emoção fixa de todos os seres humanos. O que é, por exemplo, a emoção do amarelo para você não é a mesma sensação do amarelo para mim. Não, não estou aqui me referindo a gostar ou não gostar de uma cor. Eu adoro todas as cores, mas tenho preferência por algumas cores. Você adora algumas cores, tem preferência por algumas cores. Isso é assim com todo mundo. Mas a história pessoal de cada um com cada cor pode trazer emoções diferentes. Vamos citar alguns exemplos. O branco era usado até há pouco tempo por médicos em todo o mundo. Todo hospital que você frequentava era branco, 100% branco, porque transmitia a ideia de limpeza. Só que hoje existe uma forte tendência no mundo inteiro a os hospitais não serem mais exclusivamente brancos. Hoje você tem jalecos brancos, mas também você tem jalecos beges, cinza, funcionários com roupas azuis, beges, marrons. Então, a ideia é que cada ser humano respeite, tenha a sua experiência com a cor respeitada. Vejamos o caso novamente do hospital. O hospital geralmente traz experiências diferentes para cada um. Enquanto um tem experiências muito positivas com hospitais, se curou de uma doença, conheceu o amor da sua vida no hospital, conheceu um bebezinho que nasceu depois de um tratamento de fertilidade da mãe. Olha que maravilha, são notícias maravilhosas. Mas quantas notícias ruins nós também não temos dentro de um hospital? Então, o branco, que era branco, exclusivamente branco dos hospitais, pode trazer experiências diferentes para pessoas diferentes. O que é a ideia de luto para nós aqui no Ocidente, do preto, não é ideia de luto no Oriente. No Japão, por exemplo, a ideia do luto é o branco.
e sempre foi. Em outros países, a ideia do luto é o colorido. Quanto mais colorido, mais de luto a pessoa está. Então, perceba que a experiência é cultural e também é pessoal. Então, nós não podemos generalizar. Eu não vou entrar aqui porque é tudo preto, eles estão de luto. Não, pode ser porque é uma coisa discreta, é íntima, a ideia de intimidade, a ideia de sutileza. O preto traz várias interpretações diferentes, né? De aconchego. O roxo. O roxo tem interpretações das mais diversas. Uma clínica psicológica, por exemplo, pode usar o roxo porque ela tem a ideia de espiritualidade, de pessoalidade, de intimidade, de cuidado, de carinho. O roxo traz várias ideias, mas também traz ideia do machucado que ficou roxo. Percebe como as experiências são muitas e as interpretações também podem ser muitas, né? Vamos falar do vermelho. Se fala muito do vermelho em restaurantes, por exemplo, nós temos uma lanchonete famosa que usou o amarelo e o vermelho na sua logo, na sua comunicação principal. Quando eles chegaram no Brasil, todo restaurante era amarelo e vermelho, e era mesmo. Qual era a ideia? A ideia era ser um fast food, que para os americanos é realmente fast food. No Brasil, o fast food não é bem fast food. Não é nem fast, muito menos pode-se dizer que é um fast food. Então, a ideia deles qual era quando chegaram aqui no Brasil? Era a pessoa ser atraída, a ideia do vermelho, né? Fome, atração, ansiedade, fome, atração, ansiedade. Então, a pessoa, o consumidor vai entrar, consumir a atração do amarelo, vai atrair, o vermelho, quero comer, estou com fome, ansiedade, e tudo lá era vermelho, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu já comi, eu quero ir embora. E vai embora dando lugar para outro. Essa era a ideia dessa rede de fast food quando chegou no Brasil. Hoje, não se vê mais ambientes vermelho e amarelo dentro do restaurante. Se vê marrons, beges, um toque de amarelinho aqui e ali, mas não se vê mais o vermelho, porque a cultura do brasileiro ser mais íntimo, ser mais demorado. A ideia do brasileiro é comer com paciência mesmo, né? Nós temos uma ideia mais latina de refeição, de comer com mais calma. Então, não estava funcionando. Então, isso funciona, mas em alguns lugares, né? A cultura do brasileiro não combina com essa mentalidade. Tanto que foi trocado, não há um restaurante que seja todo vermelho e amarelo por dentro hoje. Eu poderia ficar aqui falando por muito tempo de várias outras combinações, né? Mas a gente precisa se atentar para quê? Para que você tente entender o seu público, para que você tente entender a comunicação que a sua empresa tem, para que a sua empresa tenha uma comunicação efetiva com o seu cliente. A sua identidade visual tem que ser renovada a cada 2 anos, no máximo 3, para que ela seja sempre identificada com o seu público, identificada com o seu cliente, esteja sempre atual, menos é mais. Poucas cores, cores efetivas com sua identidade visual. Vai bolar uma identidade visual, consulte um especialista, consulte alguém que saiba identificar o seu espírito, identidade, a sua identidade, a identidade da sua empresa, o seu negócio, o que você quer transmitir para o seu público. O seu e-commerce, o seu site, o seu negócio na internet deve ter a cara do seu negócio físico. Se você não tem negócio físico, o seu negócio na internet deve transmitir uma ideia muito, muito eficaz. Isso tem que ser bolado por especialistas. Se trata de vender com eficiência. E isso, a jornada do consumidor estabelece alguns pontos críticos e a gente sabe identificar isso.
Nós estamos aqui para mostrar para vocês o melhor caminho. Essa série de vídeos aqui que nós estamos prestes a terminar, a experiência do usuário, a experiência do consumidor, poderia começar no nível muito alto e falar de coisas bastante técnicas. Eu posso falar de coisas mais simples, de forma mais calma, mais tranquila, mais objetiva, sem tecnicidades, para que o pequeno empresário entenda do comecinho do assunto, mas aos poucos, sem exageros. Não precisamos aqui chegar ao nível técnico de ficar apresentando projetos técnicos. Não é essa a intenção do canal. A intenção do canal é falar de design e tudo que é envolvido no assunto. Cor, por exemplo, é fundamental para um design e você precisa conhecer isso. Eu sou José Carlos Francês, você está no canal Design Muito Mais. Esse foi mais um vídeo para a série Experiência do Consumidor, Experiência do Usuário. Espero que você tenha gostado. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.